Olá pessoal, agora eu vou resolver alguns exercícios aqui e esses são sobre calorimetria. É uma questão simples que diz o seguinte: um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 calorias por grau Celsius. Determine, letra A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35. Pronto, nós já temos os dados aqui na questão. Lembrando que a quantidade de calor que é recebida por um corpo, é que ela depende da massa, do calor específico e da variação em temperatura, que eu vou chamar de ΔT. A massa, escrevendo aqui no lado, a questão já diz, que é quanto? 200 gramas. Ok? O calor específico corresponde aí a 0,4 calorias por grama vezes grau Celsius, ok? E a variação em temperatura ΔT, eu vou escrever aqui ΔT. Como a gente sabe que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial, e a final é 35 e a inicial é 5, então eu vou escrever ΔT igual a 35 graus Celsius menos 5 graus Celsius. Fazendo a substituição aqui, eu tenho que ΔT igual a 30 graus Celsius. Agora, com essas informações, é só substituir aqui na fórmula. Então, Q vai ser igual a massa 200 gramas vezes o calor específico 0,4 calorias por grama vezes graus Celsius vezes o ΔT, que corresponde a 30 graus Celsius. Eliminando aqui, eu tenho esse G, elimina com esse G, e esse grau Celsius elimina com esse grau Celsius, portanto, vai sobrar aqui apenas calorias, E fazendo essa conta, 200 vezes 0,4, isso aqui corresponde a 80. 80 vezes 30 vai dar 2.400 calorias. Ok? Então, é essa quantidade de calor que esse corpo aqui deve receber para elevar sua temperatura de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Ok? A letra B. Determinar a quantidade de calor que deve ceder para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius. Observe bem. Na letra A, ele tinha uma temperatura inicial e a temperatura final. E a gente calculou quanto que variou. Na letra B, ele já diz quanto que variou, ok? Então, essa variação aqui, inclusive, é negativa, porque está dizendo que diminuiu. Então, vou até separar aqui. A letra B diz o seguinte, As informações de massa e calor específico é a mesma, eu só vou utilizar agora a variação em temperatura, que é diferente para esse caso. Vai ser igual a menos 15 graus Celsius. E aí eu substituo na fórmula utilizando a mesma fórmula aqui. Vou até já copiar, já substituir nos dados. Q igual a massa, que é 200 gramas, vezes o calor específico é 0,4 calorias por grama vezes grau Celsius, vezes, aí como é negativo, vou colocar menos 15 graus Celsius. Aí de novo, esse grama elimina com esse, porque um está multiplicando, está dividindo, numerador e denominador. Grau Celsius elimina grau Celsius, só sobra calorias. 200 vezes 0,4 dá 80. 80 vezes 15 dá 1.200. Então, Q igual. Como aqui tem um menos, mais vezes menos dá menos, vai dar menos 1.200 calorias. Esse sinal negativo confirma realmente que o corpo teve que ceder calor, perder calor para o meio externo, para que a sua temperatura reduzisse 15 graus Celsius. Ok? Letra C, pergunta agora a capacidade térmica. Qual a capacidade térmica desse corpo? A gente escreve o seguinte: capacidade térmica é Czão, que é apenas a variação da temperatura dividido, calor cedido, capacidade térmica, escrever aqui de novo, capacidade térmica vai ser igual a calor cedido
Q, o ΔQ, tanto faz. Vou escrever ΔQ, a variação do calor, dividido pela variação da temperatura. E aí, a gente pode fazer utilizando os dados de qualquer uma das duas questões, tanto faz. Mas a gente pode, eu vou fazer com os dois para vocês verem. Aqui ele diz que o calor foi esse, a variação de temperatura foi essa, ok? Então, se eu fizer utilizando aqui, eu vou colocar o quê? Capacidade térmica Czão igual a 2.400 calorias, não posso esquecer da unidade, dividido por quem? Por 30 graus Celsius, ok? Aí, agora elimina esse zero, esse, aí fica 240 por 3, que isso aqui me dá C igual a 80 calorias por grau Celsius, ok? Ah, professor, e se eu utilizar os dados da letra B, vai dar certo? Vamos fazer aqui. C igual a Q, né? Alguns chamam aqui, outros ΔQ, dividido por ΔT. Então, vamos lá. C igual. Qual foi a quantidade de calor aqui? Menos 1.200. Então, menos 1.200 calorias dividido pela variação de temperatura, que dá o quê? Menos 15 graus Celsius. Né? E se eu fizer aqui 1.200 dividido por 15, né? Menos, aqui vai dar mais, então já vai ficar positivo. Isso aqui vai dar 80 calorias por grau Celsius, ok? Então essa primeira questão aqui, ela é relativamente simples, é mais de aplicação de fórmula. E o que quer dizer capacidade térmica? É a quantidade de calor que esse corpo deve receber para aumentar em 1 grau Celsius. Ou seja, se ele está em 10 graus, ele precisa aumentar mais 1 grau para ir para 81, recebe 80 calorias. Vai para 11 graus, mais 80, mais 80, mais 80. A cada grau que a temperatura desse corpo aumenta. Se for para baixar, obviamente ele vai perder 80 calorias para cada grau Celsius que esse corpo abaixa a sua temperatura. Então é isso, essa é a primeira questão. Espero que vocês tenham entendido. Farei outros vídeos aqui mostrando outras questões também aqui para vocês.